Olha, tem um conceito na fé cristã que sempre gera muita conversa: a Imaculada Conceição. E não se trata do nascimento de Jesus, mas sim da concepção da mãe dele, Maria. A grande pergunta que fica é por quê? Por que Deus prepararia Maria de uma forma tão especial, tão única? Para a gente começar a entender isso, vamos pensar numa metáfora bem simples. Imagina que a pessoa mais importante do universo vai visitar a sua casa. Como é que essa casa estaria? Com certeza impecável. Essa ideia de preparação, ela é a chave para a gente desvendar tudo que vem a seguir. E aqui entra a primeira grande ideia, a necessidade de um lugar digno. Pensa bem, se o próprio Filho de Deus ia se tornar humano, o ventre que o geraria não poderia ser um lugar qualquer, manchado por qualquer coisa. Tinha que ser um espaço perfeitamente puro. E essa ideia não surgiu do nada. Ela tem raízes bíblicas. Um versículo do Livro da Sabedoria já estabelece um princípio fundamental: a santidade de Deus e o pecado não se misturam. Portanto, para que a palavra divina, o Verbo, habitasse um corpo humano, esse corpo precisava estar completamente livre da mancha do pecado. A lógica é bem simples, né? Ao planejar a vinda do seu filho ao mundo, o próprio Deus, digamos assim, arrumou a casa. E essa preparação foi exatamente preservar Maria do pecado original, um ato que só foi possível pelos méritos do próprio Cristo para que ele pudesse se encarnar num tabernáculo perfeito. Certo. Mas aí vem a pergunta: onde é que a gente encontra isso na Bíblia? Bom, não existe um versículo que diz com todas as letras: Maria foi concebida sem pecado. Mas a Igreja, ao longo dos séculos, foi conectando várias pistas importantes nas Escrituras para chegar a essa verdade. Vamos dar uma olhada em algumas delas? Um ponto-chave está na saudação do anjo Gabriel a Maria. Ele a chama de cheia de graça. No grego original, a palavra usada é charitó. E isso não significa só cheia, como um copo cheio que pode se esvaziar. Significa uma plenitude total e permanente. É como se a graça fizesse parte da essência dela, remetendo àquela pureza original, de antes do pecado entrar no mundo. E essa comparação aqui é brilhante. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança era tão sagrada, mas tão sagrada, que o Rio Jordão se abriu para ela passar, para que as águas não a tocassem. Agora pensa comigo, se foi assim com a arca que carregava a presença de Deus em tábuas de pedra, imagina com Maria, a nova arca, que carregou o próprio Deus em seu ventre. As águas do pecado original não a tocaram. E essa passagem da carta aos Hebreus reforça ainda mais a ideia. Cristo entrou no mundo por um tabernáculo mais excelente e perfeito. Esse tabernáculo é o ventre de Maria. E o detalhe, não feito por mãos humanas, quer dizer exatamente isso. Não estava sujeito às falhas humanas como o pecado. Foi uma obra-prima da graça de Deus. Mas olha, essa crença não é nenhuma invenção moderna, viu? Se a gente for olhar para a história, a veneração pela pureza única de Maria tem raízes muito, muito profundas lá no início do cristianismo. E se liga só em quem disse isso: Santo Agostinho. Ele foi o grande teólogo do pecado original, o cara que mais argumentou sobre como toda a humanidade foi afetada por ele. Mesmo assim, por honra ao Senhor, ele abre uma exceção bem clara para Maria. Ele já tinha essa intuição de que a mãe de Cristo precisava estar em uma categoria à parte. Então, o ponto crucial é que os primeiros cristãos já tinham essa noção. Títulos como toda santa ou imaculada já eram usados muito antes da doutrina ser definida formalmente. Isso mostra que era um consenso antigo, uma coisa que fazia parte da fé do povo desde o começo. Claro, como toda grande ideia na fé, essa também levanta perguntas. Então, vamos abordar de frente as duas objeções mais comuns, para deixar tudo bem claro. Essa é talvez a objeção número 1. Ela vem da carta de São Paulo aos Romanos. Se a Bíblia afirma que todos pecaram, como é que pode ter uma exceção? A resposta está na linguagem original. A palavra grega paz, que a gente traduz como todos, nem sempre tem um sentido absoluto. Às vezes significa todos sem exceção nenhuma, como quando a Bíblia diz que Jesus curou todos os doentes. Mas outras vezes tem um sentido geral, como quando Jesus diz sereis odiados por todos. Obviamente não era por cada ser humano do planeta. Paulo usou paz nesse sentido geral para descrever a condição humana, o que não impede que Deus, na sua onipotência, tenha feito uma exceção. A segunda grande questão é essa. A própria Maria, no Evangelho, chama Deus de meu Salvador. Se ela não tinha pecado, do que exatamente ela foi salva? Essa analogia do bombeiro é perfeita para explicar isso. Pensa bem. Salvação não é só tirar alguém de um problema em que já caiu. É também impedir que a pessoa caia nele.
Maria foi salva de um jeito ainda mais sublime. Ela foi impedida de cair no poço do pecado original. A graça de Deus a salvou antes mesmo que ela pudesse ser manchada. Ambos os tipos são salvação, mas um é curativo, o outro é preventivo. Então a gente chega no coração da doutrina. A Imaculada Conceição não é sobre a grandeza de Maria por si só. É, acima de tudo, sobre a perfeição da obra de salvação de Cristo. A definição formal da Igreja é essa: a crença de que, desde o primeiríssimo momento da sua existência, Maria foi preservada do pecado original. E atenção ao detalhe fundamental: isso não aconteceu por mérito próprio, mas pelos méritos de Jesus Cristo, seu Filho e também seu Salvador. E este é o ponto mais importante de todos. Longe de competir com Cristo ou diminuir seu papel, a Imaculada Conceição mostra o poder supremo da sua salvação. Ele é um Salvador tão perfeito que pode não apenas nos limpar do pecado depois que caímos, mas pode preservar alguém completamente dele. É a obra-prima da redenção. No final das contas, tudo se resume a isto. Maria foi preservada do pecado por causa dos méritos do seu filho. A pureza dela não é uma exceção à salvação, mas sim a aplicação mais perfeita dela. Foi Deus preparando o lar perfeito para si mesmo, no ato supremo de amor e de graça, que redime